Salve, salve galera, aqui mais uma vez Rock Bravo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vou falar um pouco aí sobre jiu-jitsu infantil, os benefícios e os cuidados que você deve ter antes de matricular seu filho e seu sobrinho aí numa escola de jiu-jitsu, beleza? Se liga na vinheta e bora para o vídeo. Então, pessoal, bora aí para a primeira dica. Bem, é muito importante que você faça várias aulas experimentais. Agende aí nas escolas mais próximas da sua região e faça essas aulas experimentais a fim de você, pai ou tio, estar avaliando a didática do professor, né? E também observar se a criança se sentiu à vontade naquele ambiente. Essa é a regra de ouro. Se sentir à vontade e observar aí a didática desse professor e como os alunos, as pessoas que frequentam aquele local se comportam, tá? É muito importante você se sentir à vontade de casa num ambiente que você vai frequentar e ter aí o aprendizado de tantas emoções também. A escola de jiu-jitsu trabalha, além da parte física, a parte mental, né? Então você tem que se sentir confortável aonde você estiver estudando, beleza? Segunda dica, pai e tio, e seja lá quem for que for matricular uma criança aí numa escola de lutas, é muito importante que você verifique aí a origem do seu professor. É muito importante isso. Tem muito picareta espalhado aí mundo afora, né? E a gente sabe que para tudo existe um jeitinho. Quando você faz a aula experimental, além de você avaliar aí a didática desse professor, observa-se também a origem desse professor, quanto tempo que ele é formado como faixa preta, quanto tempo que ele dá aula, né? Tenta saber o currículo dele como professor. Como atleta, isso não importa. O que importa é como ele se comporta e o histórico dele como professor. Tente saber aí aonde ele é matriculado, em qual entidade que ele pertence, qual federação, liga ou confederação. Isso é muito importante, porque são essas entidades que liberam o alvará de aula. Além, né, se for um comércio legalizado, a prefeitura local. Então fique de olho aí nesses dois quesitos, beleza? Bora partir aí para os benefícios de ter uma criança matriculada em uma aula de jiu-jitsu. Pessoal, o jiu-jitsu é muito completo. Ele trabalha, além da parte física, trabalha também a parte psicológica, porque o aluno ele é o tempo todo colocado à prova. Por isso, é muito importante observar como o professor lida aí com seus alunos, como é a dinâmica dessa aula, né? Cada ser tem um jeito diferente de ser tocado, né? No sentido de aprender, né? Um aprende mais rápido, outro um pouco mais lento, outro demora um pouco ainda mais, mas todos aprendem. E o professor e a equipe tem que estar preparada para receber qualquer aluno em qualquer situação. Beleza? Então, um dos benefícios aí grandes, na minha opinião, é que a modalidade de jiu-jitsu auxilia no desenvolvimento pessoal e na educação do jovem, adolescente, da criança. Isso mesmo, a gente auxilia na educação. Então, você pai que tem aquela dificuldade até de conversar com seu próprio filho, ou que seu filho é tímido, ou peralta demais, o jiu-jitsu pode sim auxiliar nesse quesito. Aqui, na aula de jiu-jitsu, quem é tímido tem que se expressar, quem tem fobia aprende a se livrar dessa sensação,
quem é imperativo, aprende o momento de fazer cada coisa. Então, eu afirmo que um dos maiores benefícios é ao auxílio na educação da criança, do jovem e adolescente. O segundo benefício é que a modalidade jiu-jitsu é algo que tem que ter muito assim, conhecimento corporal. Então, vai auxiliar muito aí ao desenvolvimento motor da criança. Repara bem, sabe aquela criança que anda tropeçando, caindo, batendo o braço, quebra, cai de qualquer jeito? Então, na aula de jiu-jitsu, por você ter aí uma didática específica para movimentos, como rolamento, fuga de camarão, levantada técnica, coisas que vocês vão aprender aí ao decorrer do tempo. Isso auxilia muito aí no dia a dia do jovem. Se seu filho é aquele filho que chega sempre marcado em casa porque caiu no colégio, caiu da escadaria, o coleguinha empurrou, bateu a cabeça, posso afirmar aqui que depois que ele entrar numa aula de jiu-jitsu, ele vai diminuir essas coisas em 50% no mínimo. Beleza? Outro grande benefício é o desenvolvimento pessoal, né? Com a pessoa com o meio que ele vive. A pessoa que é mais tímida passa a ter aí mais convívio, até porque o jiu-jitsu é uma modalidade que pode se treinar sozinho sim, mas é feito em equipe. Você precisa muito de um segundo para estar desenvolvendo. E para aquela pessoa que é muito hiperativa, ela ensina o momento de cada coisa, porque existe disciplina, existe uma regra, existe um protocolo a ser seguido toda vez que existe um treino, né? Então, para a pessoa, para a criança, o jovem e adolescente, é muito importante a aula, porque ele vai estar se preparando para um ambiente real de rua. Por exemplo, vamos dizer que sua criança está na escola e lá ele quer concentrar para ter a aula, mas tem muitos amigos ali que estão fazendo outras coisas, estão brincando, divertindo, e acaba tirando a concentração dessa criança com a aula. A criança que é bem treinada, que estuda bem, que desenvolve na aula de jiu-jitsu, ele não perde o foco dele, né? Ele sabe diferenciar aí o momento de brincadeira e o momento de escola. A gente aqui começa a cobrar também notas, né? Por exemplo, eu tenho um projeto social que cobra nota, isso mesmo. Aqui na minha escola tem um projeto para meninas, né, até 10 anos de idade, totalmente de graça. Para ter a permanência, além da frequência, tem que ter uma nota em dia. Isso é algo combinado com o pai, com o próprio aluno, a gente cobra. Então, outras escolas fazem a mesma coisa. Então, a gente auxilia na educação, no foco e no comportamento do dia a dia dessa criança. Então, se você ainda tem dúvida se é bom para uma criança estar fazendo jiu-jitsu, olha, pode bater o martelo, fazer aí umas 3, 4, 5 aulas experimentais em escolas diferentes e colocar essa criança. Muita gente tem aí medo de colocar uma criança para fazer alguma arte marcial, porque já vem com aquela cultura do fight, né? A cultura da pegada, já de luta. E não é bem assim. Na nossa, por exemplo, está escrito assim, ó, Escola de Artes Marciais. Não é um ringue. Aqui a gente aprende várias coisas. E o princípio é o comportamento da pessoa, o desenvolvimento pessoal, físico e psicológico. Então, tá aí a minha contribuição, né, com relação a essas pesquisas que volta e meia os pais fazem via internet aqui, sobre o porquê colocar uma criança numa aula de jiu-jitsu. Então, vale muito a pena desenvolvimento físico, psicológico e pessoal. Então, valeu, segue a nossa página, se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram aqui, segue a nossa página também, dá joia, compartilha,
vamos conversar um pouco e fala aí qual o tema do próximo vídeo. Valeu!